Amados irmãos e irmãs em Cristo, vivemos em um mundo cheio de desafios e dificuldades. Diariamente, somos confrontados com situações que testam nossa fé, nossa força e nossa determinação. Todos nós enfrentamos dias maus, aqueles momentos de dor, desespero e incerteza que parecem intermináveis. No entanto, como filhos de Deus, temos a certeza de que não estamos sozinhos. Nosso Pai Celestial nos oferece orientação, consolo e força através de Sua palavra. A Bíblia é repleta de promessas e conselhos divinos que nos capacitam a enfrentar e vencer os dias maus. Através das Escrituras, encontramos histórias de homens e mulheres que, confiando em Deus, superaram adversidades inimagináveis. Estas histórias servem como um farol, iluminando nosso caminho e nos encorajando a perseverar, mesmo nos momentos mais sombrios. Neste vídeo, veremos juntos 5 conselhos de Deus, fundamentados em referências e histórias bíblicas, que nos ajudam a superar os dias maus e permanecer firmes na fé. Que possamos, ao final deste vídeo, declarar com convicção nos comentários e mentalmente: eu vencerei os dias maus em nome de Jesus. Antes de prosseguir, peço a todos que curtam este conteúdo, compartilhem com seus amigos e familiares e se inscrevam em nosso canal. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus e a fortalecer a fé de muitos outros que também enfrentam desafios em suas vidas. Juntos, podemos criar uma comunidade de apoio e encorajamento, onde cada um de nós encontra força e esperança na presença de Deus. Agora, vamos mergulhar nos conselhos divinos e descobrir como podemos vencer os dias maus com a ajuda de nosso Senhor. 1. Confie no Senhor com todo o seu coração. Amados irmãos e irmãs, vamos refletir sobre a confiança no Senhor. Confiar no Senhor com todo o nosso coração é essencial para a nossa caminhada de fé. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A história de Jó é um exemplo poderoso de confiança em Deus durante adversidades extremas. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, abençoado com uma grande família, riqueza e saúde. No entanto, ele enfrentou uma série de tragédias que lhe tiraram tudo: suas posses, seus filhos e sua saúde. Apesar de sua imensa dor, Jó não pecou nem culpou Deus. Em vez disso, ele manteve sua fé, afirmando: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1 e versículo 21. Essa declaração mostra a profundidade da confiança de Jó em Deus. Ele reconheceu que tudo o que tinha era um presente de Deus, e que mesmo na perda, Deus ainda era digno de louvor. A confiança de Jó em Deus não era cega ou irracional. Era baseada no conhecimento de quem Deus é, soberano, justo e bom. Jó sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus permanecia fiel e verdadeiro. Em Jó, capítulo 13, versículo 15, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus próprios caminhos defenderei diante dele. Esta declaração de fé mostra que Jó confiava na justiça e na bondade de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele estava disposto a continuar confiando em Deus, mesmo sem entender os motivos de seu sofrimento. Aplicar a confiança de Jó em nossas vidas significa reconhecer a soberania de Deus, buscar sua presença e lembrar das suas promessas. Devemos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Quando enfrentamos dificuldades, é crucial lembrar que nada acontece fora do conhecimento e da permissão de Deus. Buscar a presença de Deus em momentos de dor, através da oração, leitura da Bíblia e adoração, nos ajuda a nos conectarmos com Ele e fortalecermos nossa fé. Lembremos das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram da fidelidade de Deus, como Jeremias capítulo 29 e versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Confiar no Senhor de todo o nosso coração é um chamado à rendição completa. É entregar nossos medos, dúvidas e preocupações a Deus, sabendo que Ele cuida de nós.
Em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, somos encorajados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos paz e segurança, mesmo nas tempestades mais ferozes da vida. Jó é um exemplo brilhante dessa confiança, e sua história nos inspira a confiar em Deus de todo o nosso coração, independentemente das circunstâncias. 2. Ore sem cessar. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para nos mantermos conectados com Ele, especialmente nos momentos difíceis. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículos 16 até o 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A oração nos permite buscar a presença e a orientação de Deus em todas as situações. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, valorizava a oração profundamente. Em um dos momentos mais angustiantes de sua vida, no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão, Jesus orou fervorosamente. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22 e versículo 42. Jesus nos mostrou que, mesmo diante do sofrimento iminente, a oração é um meio de se render à vontade de Deus e buscar sua força. Outro exemplo poderoso é a história de Paulo e Silas em Filipos. Eles foram injustamente presos e espancados, mas em vez de se desesperarem, começaram a orar e cantar louvores a Deus, mesmo na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. A oração deles trouxe libertação não apenas física, mas também espiritual, tocando a vida do carcereiro e de sua família, que vieram a crer em Jesus. A oração fervorosa e persistente de Ana, a mãe do profeta Samuel, também é um exemplo inspirador. Ana era estéril e sofreu grande aflição por causa disso. Em sua angústia, ela foi ao templo e derramou sua alma diante de Deus, pedindo um filho. Deus ouviu sua oração e concedeu-lhe Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. Para enfrentarmos os dias maus, devemos cultivar uma vida de oração constante. A oração deve ser nossa resposta natural em todas as circunstâncias, seja em momentos de alegria ou de dificuldade. Quando oramos, encontramos força, conforto e orientação divina. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, Paulo, Silas e Ana e buscar a Deus com sinceridade e perseverança, confiando que Ele ouve nossas orações e está sempre ao nosso lado. 3. Fortaleça-se na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de força, sabedoria e orientação para nossas vidas. Em tempos difíceis, é essencial que nos apeguemos às Escrituras, permitindo que elas moldem nossas mentes e corações. O salmista declara em Salmos 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Este versículo nos lembra que a palavra de Deus nos guia, ilumina nosso caminho e nos dá clareza em meio às trevas. Um dos exemplos mais poderosos do uso da palavra de Deus para vencer a adversidade é encontrado na vida de Jesus. Após ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, ele foi tentado pelo diabo. Em cada tentação, Jesus respondeu com as Escrituras, mostrando-nos o poder da palavra de Deus. Quando o diabo sugeriu que Jesus transformasse pedras em pão, ele respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4 e versículo 4. Essa resposta mostrou que Jesus conhecia, acreditava e confiava na palavra de Deus. E nos deu o exemplo de que em tempos de tentação e provação, devemos nos firmar nas Escrituras. A palavra de Deus não é apenas uma coleção de textos antigos, ela é viva e eficaz. Em Hebreus capítulo 4 e versículo 12 lemos, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e intenções do coração. Esta passagem nos mostra que as Escrituras têm o poder de penetrar profundamente em nossos corações, trazendo convicção, transformação e cura. Elas nos ajudam a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, e a vontade de Deus e nossos próprios desejos. Quando meditamos na palavra de Deus, somos renovados em nossa mente e capacitados a viver de acordo com seus propósitos. Outro exemplo inspirador é a história do rei Josias, que reinou em Judá. Durante seu reinado, o livro da lei, que havia sido negligenciado e perdido, foi redescoberto no templo do Senhor. Quando Josias ouviu as palavras da lei, ele rasgou suas vestes em sinal de arrependimento e renovou o compromisso do povo com Deus. Em 2 Reis, capítulo 23, versículos 2 e 3, vemos a resposta de Josias. Ele leu para todo o povo de Judá as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, do mais simples ao mais importante. Ele leu para todos as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Em seguida, o rei pôs-se de pé ao lado da coluna e, na presença do Senhor, fez a aliança de seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma às suas ordens, aos seus mandamentos, aos seus estatutos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras dessa aliança que estavam escritas no livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. A redescoberta da palavra de Deus trouxe um grande avivamento espiritual a Judá. Josias liderou o povo em um retorno à adoração verdadeira e à obediência às leis de Deus. Isso mostra o impacto transformador que a palavra de Deus pode ter quando é redescoberta e aplicada em nossas vidas. Para que a palavra de Deus nos fortaleça em tempos difíceis, precisamos integrá-la em nossa vida diária. Isso envolve ler, estudar, meditar e memorizar as Escrituras. Reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia e permita que suas verdades penetrem em seu coração e mente. Além da leitura, é importante estudar a Bíblia de forma mais profunda, utilizar comentários, guias de estudo e participar de grupos de estudo bíblico para aprofundar seu entendimento. Meditar na palavra de Deus significa refletir profundamente sobre o que lemos e permitir que suas verdades penetrem em nosso coração e mente. Memorizar versículos-chave pode ser uma fonte de força e encorajamento em momentos de necessidade. Versículos como Filipenses, capítulo 4 e versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, podem ser um lembrete constante do poder e da presença de Deus. A palavra de Deus deve ser aplicada em nossa vida diária, vivendo de acordo com seus ensinamentos e permitindo que ela guie nossas decisões e ações. 4. Ame e sirva os outros. Nos dias difíceis, é comum nos sentirmos tentados a nos fechar em nossos próprios problemas e preocupações. Mas a palavra de Deus nos chama a olhar além de nós mesmos e a dedicar nosso tempo e energia para amar e servir aos outros. Em Gálatas, capítulo 6 e versículo 2, Paulo nos lembra da importância de compartilhar os fardos uns dos outros, uma expressão prática do amor cristão que nos une como irmãos em Cristo. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas, capítulo 10 e versículos 25 ao 37, ilustra vividamente como devemos agir em relação ao próximo. Enquanto muitos passaram pelo homem ferido à beira da estrada, o samaritano foi movido pela compaixão e agiu imediatamente para cuidar dele, mesmo que isso envolvesse sacrifício pessoal. Essa história não apenas nos ensina sobre compaixão prática, mas também sobre a universalidade do amor de Deus, que transcende barreiras sociais e culturais. Quando decidimos amar e servir aos outros, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Marcos capítulo 10 e versículo 45. Ao imitar o amor sacrificial de Jesus, descobrimos uma fonte renovada de força e propósito. Servir aos necessitados nos desafia a sair de nossa zona de conforto e a investir nas vidas daqueles que precisam de ajuda. Além disso, o serviço ao próximo não apenas beneficia aqueles que ajudamos, mas também traz alegria e gratificação espiritual para nós mesmos.
Ao direcionarmos nossos esforços para o bem dos outros, experimentamos a verdadeira alegria que vem de contribuir positivamente para a vida de alguém. Este ato de generosidade e compaixão não só fortalece nossas comunidades, mas também nos aproxima mais de Deus, que se alegra quando refletimos seu amor aos outros. Mesmo nos dias maus, lembre-se de estender a mão ao seu próximo. Seja um instrumento do amor de Deus neste mundo, mostrando compaixão e serviço prático a todos ao seu redor. Ao fazer isso, você não apenas honra a Deus, mas também encontra um propósito maior que transcende as circunstâncias difíceis que você pode estar enfrentando. 5. Espere com paciência e esperança no Senhor. Nos momentos de dificuldade, é fundamental lembrar da exortação do salmista em Salmos capítulo 27 e versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Este versículo nos lembra que mesmo em meio aos desafios e incertezas da vida, podemos encontrar conforto e esperança ao depositar nossa confiança em Deus. A vida de Abraão é um testemunho inspirador de como esperar com paciência e esperança no Senhor pode transformar nossas vidas. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas essa promessa demorou décadas para se concretizar. Abraão e sua esposa Sara enfrentaram muitos anos de espera, enquanto a idade avançava e a promessa parecia cada vez mais improvável de se cumprir. No entanto, Abraão não vacilou em sua fé. Apesar das circunstâncias desafiadoras, ele permaneceu firme na esperança de que Deus cumpriria o que havia prometido. A carta aos Romanos nos relata como Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu a sua própria fraqueza física e a de sua esposa, mas ainda assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ele encontrou força em sua fé e glorificou a Deus, confiando que ele era capaz de fazer o impossível acontecer. Esperar no Senhor pode ser um desafio, especialmente quando somos confrontados com dias maus que parecem intermináveis. No entanto, a Escritura nos assegura que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Ele nos fortalece para perseverar, renovando nossa esperança dia após dia. Quando nos apoiamos na promessa de Deus e esperamos pacientemente por sua intervenção, podemos experimentar sua fidelidade e seu poder transformador em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, encorajo-os a manter-se firmes na fé, assim como Abraão. Não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias ao seu redor, confie que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para você. Espere com paciência e esperança no Senhor, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 13, versículo 20. Que sua fé seja fortalecida e sua esperança renovada enquanto você espera na promessa de Deus para a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, ao nos depararmos com os desafios dos dias maus, que possamos lembrarmos dos conselhos preciosos que Deus nos oferece através de sua palavra. Confiar no Senhor com todo o nosso coração, manter uma vida de constante comunhão em oração, permanecer firmes nas verdades da Escritura, demonstrar amor através do serviço ao próximo e aguardar com paciência e esperança no Senhor. Ao aplicarmos esses princípios em nossa jornada espiritual, encontramos não apenas força, mas também encorajamento renovado para enfrentar cada dia com fé inabalável. Nos momentos mais difíceis, recordemos das palavras de Jesus registradas em João capítulo 16 e versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, apesar das adversidades que possamos enfrentar, encontramos nossa paz e segurança em Cristo, que já triunfou sobre o mundo. Que cada um de nós seja fortalecido diariamente pela graça de Deus, confiantes em seu amor incondicional que nos sustenta. Que nossas vidas sejam um reflexo do seu amor transformador, capacitando-nos a ser instrumentos de esperança e consolo para aqueles ao nosso redor. Gostaria de ouvir de vocês, queridos irmãos. Compartilhem suas experiências e como esses princípios têm impactado suas vidas. Deixem seus comentários abaixo, cliquem em like, se encontraram encorajamento nesta mensagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos edificantes e inspiradores. Estamos juntos comprometidos a espalhar o amor de nosso Deus
para as outras pessoas. Que Deus continue a abençoá-los abundantemente e a conduzi-los em cada passo de sua vida espiritual. Amém.